Olá, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e eu sou a sua coach. Eu ajudo você, mulher, que está um pouco perdida na vida, não sabe qual direção caminhar. Se esse é o seu problema, se é isso que você precisa, seja muito bem-vinda. Já se inscreva aqui no canal e aproveita para maratonar um monte de vídeo que com certeza vai te ajudar. Se você não sabe, eu tenho playlists, então vá de acordo com os assuntos que mais te interessam, assim você já assiste tudo, anota, coloca em prática e começa a ver a transformação na sua vida, no seu dia a dia. Hoje, como está no título do vídeo, eu vou te ajudar a como se tornar mais inteligente. Não é clickbait, não tô te enrolando, eu realmente vou falar pra você o que eu tô fazendo pra me tornar mais inteligente, porque que eu tomei essa decisão. Já faz algum tempo que eu tenho me sentido incomodada de saber sobre vários assuntos, mas não saber tão profundamente quanto eu gostaria. Como vocês sabem, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, aqui eu falo sobre coaching, sobre como você atingir os seus objetivos, como você se tornar uma mulher acima da média e viver essa vida acima da média. Mas para isso eu preciso estudar sobre diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal, porque não existe um livro, por exemplo, que fale sobre desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é como se fosse um leque que abrange vários outros temas. Então você vai ver produtividade, planejamento, inteligência emocional, disciplina, enfim, vários tópicos que fazem parte dessa temática. Então eu preciso estudar sobre elas para ajudar você que tem dificuldade, para trazer esse assunto um pouco mais claro. É como se eu fosse a sua professora mesmo. Não sei se vocês sabem, mas a minha formação é letras. Então eu realmente tenho a facilidade de ensinar, de tornar assuntos que às vezes são um pouco mais complexos e trazer de forma mais simplificada. E eu preciso estudar bastante. Eu lembro que um professor meu na faculdade disse assim que para a gente ensinar um pouquinho, a gente precisa estudar muito. Então, para trazer 5 minutos de um assunto, eu preciso estudar horas sobre esse assunto. E muitas vezes, alguns tópicos eu só consigo tratar aqui depois de anos e anos estudando, depois de anos e anos analisando, vendo como isso aconteceu comigo na própria pele. Às vezes, os assuntos que eu trago aqui, que eu falo em 15 minutos, são assuntos que eu vivi por anos e anos, sofrimentos, aflições, dificuldades que eu tive que transpor para conseguir superar, e eu só consigo trazer para vocês justamente por causa desses anos de experiência que eu tive nessa área. Então saiba que cada vídeo que você assiste aqui, ele tem muito de mim. Eu não falo sobre nada que eu não sei e eu não falo sobre nada que eu não tenha experienciado, seja na minha própria carne, na minha própria vida, como no entorno, quando eu aprendi que pessoas também estavam passando por isso e eu me interessei sobre o assunto e ajudei pessoas nessa área. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a perceber que eu precisava me aprofundar mais. O meu conhecimento estava raso. Eu sei repetir o que determinado influencer falou, o que determinada pessoa que eu sigo falou, mas muitas vezes eu não sei embasar questões profundas relacionadas aos meus valores, aos meus princípios, que acabam me ajudando a escolher por qual caminho seguir. Então eu percebi que eu precisava dedicar tempo para eu estudar. E como eu falei para vocês, tem certas coisas que fazem sentido só depois de alguns anos na minha vida. Embora eu já tenha escutado sobre isso, eu não pensei sobre o assunto. E aí, lendo um livro que é o No Limits, do John Maxwell, depois também assistindo um vídeo do psiquiatra Saulo Barbosa, eles todos estavam falando que se você estuda todos os dias, por 1 hora, nem que seja de segunda a sexta, por um longo período de tempo, você se torna especialista nesse tema. Então, às vezes você está dizendo, eu não tenho dinheiro para pagar uma pós, eu não tenho dinheiro para pagar um MBA, e você quer se tornar especialista em um assunto, é possível, desde que você recorra às fontes necessárias, às fontes essenciais naquele tema que você quer estudar. Só que aí eu reparei também que eu ia precisar despender 1 hora do meu dia de segunda a sexta, certo? Certo. E como fazer isso se eu já trabalho todos os dias, toda hora? O meu horário ele é muito flexível, porque se você me contrata, por exemplo, você manda para mim um e-mail, Joyce, eu quero fazer coaching com você. Então, por 3 meses eu vou caminhar com você no horário que você estabeleceu. Então, sei lá, toda terça-feira às 9 horas da manhã, então toda terça-feira às 9 horas da manhã. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que marcaram toda quinta-feira às 8 horas da noite, toda quarta-feira às 9 horas da noite. Então,
Daí, quando acaba essas clientes, vem novas clientes e aí, às vezes, elas escolhem outros horários. Então, antes eu trabalhava à noite, depois, dependendo dos outros horários, eu trabalho à tarde, de manhã. E eu precisava ter uma certa estabilidade na questão do meu planejamento para eu conseguir encontrar esse tempo. É sempre melhor que você faça sempre a mesma atividade no mesmo dia, no mesmo horário, sempre que possível. Isso é bom para você criar o hábito. E eu não estava conseguindo. Mas uma coisa muito boa aconteceu que eu saí do Instagram. Para você que me seguia no Instagram, você já deve ter reparado, ou talvez não reparou, porque muita gente me seguia, mas não voltava lá para acompanhar. Então o Instagram nem enviava mais conteúdo para você. Eu resolvi sair do Instagram porque estava me tomando muito tempo, muita energia e pouco retorno em todos os sentidos. Não estava valendo a pena para mim. E eu reparei que o Instagram estava me viciando. Eu não somente gosto de postar, mas eu também gostava de seguir as pessoas. Então eu acabava, às vezes, acompanhando tudo em dobro. Ficava no celular o dia inteiro. E eu falei, não dá mais, eu preciso ter esse tempo para eu estudar, que é o meu foco. Então casou tudo direitinho. Eu já tinha avisado desde que eu voltei para o Brasil que os meus planos de ficarem no Instagram estavam restritos somente a esse ano. Eu já tinha avisado. Muitas pessoas não acreditaram. Então acabou acontecendo, eu ia esperar até dezembro, mas cheguei ao ponto que eu precisava para tomar essa decisão. Em novembro agora eu saí do Instagram e graças a Deus agora eu tenho tempo mais do que de sobra para poder estudar, para poder me aprofundar. Uma das alterações que eu fiz, primeiro foi reparar quando eu estava lá no Instagram, as pessoas que eu seguia. Quando eu percebi que eu queria me aprofundar, que não é de agora eu só estou informando vocês, mas eu já estava com essa mentalidade há algum tempo atrás, eu comecei a filtrar as pessoas que eu seguia. E eu reparei que eu seguia pessoas que falavam exatamente aquilo que eu falava. Porque elas concordavam com tudo que eu dizia e elas já falavam o que eu às vezes até ensinava, para mim era confortável, era gostoso e eu achava que isso era aprender. Mas eu já falei algumas vezes para vocês, né? Quando eu falava, gente, o fulano de tal, que eu acho tão inteligente, ele fala as mesmas coisas que eu. Gente, a fulana de tal, que é especialista em tal assunto, ela tá falando as mesmas coisas que eu. Na minha cabeça não caiu a ficha, que eu só estava ouvindo pessoas que falavam o mesmo que eu. Como que eu vou crescer se as pessoas estão falando o mesmo que eu? Talvez elas tenham até um nível de conhecimento maior do que eu, mas elas estão falando o mesmo que eu já ensino. Então, se elas estão falando o mesmo que eu já ensino, é porque elas estão falando aquilo que eu já sei. Então, eu não vou crescer. Só ouvir uma repetição não faz sentido. Então, eu comecei a filtrar as pessoas que eu seguia. Uma outra forma que eu escolhi também para escolher quem eu devo seguir ou não no Instagram era como essa informação era passada. Eu até cheguei a falar bastante sobre isso aqui lá na comunidade do WhatsApp, que para você que não sabe, você que quer manter contato comigo, não tá mais no Instagram, tá sentindo falta e quer continuar recebendo conteúdos meus, tem uma comunidade de mulheres acima da média no WhatsApp e eu mando reflexões curtas, na maioria via áudio, toda segunda e toda sexta, para você abrir a semana e fechar a semana com chave de ouro. Eu vou colocar o link aqui no box de informações para você entrar na comunidade, é completamente gratuito, tá? Eu sei que o grupo tem um limite fechado de pessoas que podem entrar, então geralmente quando a pessoa sai, eu bloqueio, porque eu entendo que a pessoa não gostou, não quer voltar, e para evitar que ela fique entrando e saindo, como era o caso no começo, então eu já bloqueio, assim eu sei que outras pessoas vão poder entrar, e aí o grupo não fica só inchado, fica realmente com pessoas que querem estar ali nos conteúdos, tá? Então, novamente repito, vou colocar aqui o link abaixo para você fazer parte dessa comunidade. E eu acabo até falando muitas coisas lá em primeira mão e depois eu processo, esmiuço e aí eu desenvolvo aqui para vocês. Eu já tinha falado um pouquinho disso para elas, que eu estava seguindo pessoas que eu nem sabia por que eu seguia. Tem algumas pessoas que eu gosto bastante, eu falo, nossa, que pessoa legal, que pessoa simpática. Mas quando eu parei para analisar, eu já não estava aprendendo, não era nem porque a pessoa falava aquilo que eu já sabia, mas é porque a pessoa falava de tudo e não falava de nada. Existe uma moda agora que os grandes perfis descobriram o segredo do engajamento, que é você ficar respondendo perguntas de caixinha o dia inteiro, né? Então você passa o dia inteiro lendo perguntas e respostas. Aquilo para mim é um saco. Sinceramente, eu não gosto. Eu acho legal quando tem um dia de interação, um tema, mas quando é o dia inteiro, todos os dias, para mim, sinceramente, já não fazia mais sentido.
E aí eu falei, o que eu tô aprendendo com essa pessoa? Já não me acrescenta mais nada. E aí eu parei também de seguir essas pessoas. Por outro lado, comecei a ser muito mais crítica em relação às pessoas que eu comecei a seguir. Sim, porque eu tenho ainda Instagram, porém é o meu Instagram fechado, pessoal, somente com amigos. Muitas de vocês vão lá e tentam pedir amizade, gente, eu não vou aceitar. Não faz sentido nenhum eu colocar vocês no nível de pessoas que são íntimas minhas, que compartilham da minha vida, e não faz sentido eu deixar vocês entrarem sendo que eu saí do Instagram do conteúdo geral, não faz sentido, tá? Então, pra você que fica tentando lá, quero ser sua amiga, não vou aceitar ninguém que não seja pessoas que eu conheço, tá? Enfim, e aí eu comecei a seguir pessoas mais a ver com aquilo que eu quero fazer. Pessoas que falam sobre diferentes assuntos, que estimulam que eu conheça diferentes tópicos, pessoas que trazem conteúdos profundos, embasados, com estudos, que é o que eu gosto. Pessoas que sabem o que eu já falam o que eu já falo, porém num nível muito mais avançado, num nível que às vezes eu não alcanço. Então eu começo a me desafiar, seguindo pessoas que não somente sabem o que eu sei, mas muito mais do que eu. E eu vejo que a tendência das pessoas é fazer o contrário, né? Quando as pessoas falam um pouco mais difícil, trazem temas mais complexos, as pessoas começam a sair. E é o oposto, se aquilo tá te desafiando, é aí que você tem que ficar. Então eu comecei a escolher melhor os perfis que eu mantive para eu continuar acompanhando. E junto com isso eu também determinei como que eu vou fazer esse meu processo de me tornar especialista em um ano. Também abrindo parênteses, um ano é simbólico porque sempre que a gente estabelece uma meta a gente tem que colocar um prazo. Não quer dizer que quando terminar esse um ano eu vou falar não quero mais estudar, acabou, agora bora voltar aos hábitos normais. Não. Eu quero continuar estudando, mas talvez eu mude o tema, talvez eu continue estudando o mesmo tema, mas é importante saber que por um ano eu vou ficar, assim, engajada, realmente querendo estudar, querendo aprender. Então esse um ano é pra mim, é pra eu conseguir me manter focada nesse prazo, tá? Então, como que eu faço? São os métodos tradicionais que a gente já vê, porém intencionalmente. Eu não vou ficar perdendo meu tempo no YouTube assistindo, sei lá, vlog de rotina, porque isso não conta como estudo. Eu tenho um momento de distração, que eu assisto minhas séries, que eu assisto os meus filmes, que eu assisto os vlogs, que eu assisto vídeos interessantes, mas que não são de estudo. Mas nessa minha uma hora de estudo, eu reservo para assistir esses canais, esses vídeos que me agregam, que realmente tem um teor mais de ensino, de aula. Então eu estudo através de vídeos no YouTube, através de cursos pagos, através de aulas ao vivo, através de alguns perfis que eu sigo que estão fazendo maratonas de vídeos, de lives gratuitas para fazer abertura de vagas para cursos. Então, mesmo que eu não esteja interessada no curso, a aula ao vivo é muito interessante, então eu assisto. Cursos online, congressos, livros. Alguns dias atrás eu participei do primeiro Congresso Internacional de Neurociências com certificação internacional. Então, assim, isso já é uma baita de uma bagagem para mim. Me desafiou só a aula magna, que foi a aula de abertura, já me trouxe tanta anotação, tanto conteúdo, tanta coisa legal, que só a aula magna, uma hora de duração, já valeu a pena. Então eu estou buscando clubes de leitura, pessoas que realmente se aprofundem nos assuntos para eu me dedicar nessa uma hora de estudo a esses temas. E às vezes, muitas vezes, eu até acabo passando dessa uma hora, porque eu fico tão imersa, tão aprofundada, tão ali realmente interessada em estudar, que às vezes até acabo passando. E sabe como que eu encontrei esse tempo, gente? Porque você deve falar, Joyce, eu não tenho uma hora no meu dia. Eu encontrei esse um tempo da hora que eu ficava no Instagram. Muitas vezes eu passava 5, 6 horas por dia no Instagram. E isso porque não só eu postava, porque se você parar para pensar, somando aí os tempos de stories, cada um com 15 segundos, então que é uns 10 minutos do dia, é pouquinho, né? Mas eu também, quando eu ia postar, eu já acabava vendo todos os stories das outras pessoas que eu sigo. Eu queria ver o feed, queria ver a atualização, ficava no explorar, me perdia no explorar. E aí eu gastava o dia inteiro no Instagram. E eu percebi o quanto isso me abriu tempo, o tempo que eu achava que eu não tinha para estudar. E eu consegui dedicar agora. Troquei um tempo que era jogado fora no Instagram para um tempo útil de estudo. E eu quero que você também faça o mesmo. O que você precisa se especializar? Qual o tema que você precisa aprender? Qual é o assunto que faria muita diferença se você dominasse? Que tal você se tornar especialista também em um ano?
Você pode separar 1 hora por dia. Ou então, Joyce, eu não tenho 1 hora por dia? Ok, então 1 hora na semana, 1 hora na semana eu sei que você tem. E aí você fala, Joyce, é porque você não conhece minha rotina. Eu tenho feito mentorias de dezenas de mulheres que me contrataram para eu fazer a semana delas. E eu sempre separo na agenda delas 1 hora por semana, no mínimo, algumas até tem mais, para estudar. Então não me venha com essa de que você não tem 1 hora livre na sua semana. Quer dizer que de 7 dias você não tem 1 hora disponível para estudar? Ou você não se planeja de nada, você vive aleatoriamente, ou o seu planejamento é ineficiente, ineficaz, ou o seu planejamento não é feito para sua realidade, você fica só vendo no YouTube pessoas e você copia e não personaliza aquilo para sua realidade. Ou você planeja e não cumpre o seu planejamento. Seu planejamento fica lá na sua agenda e você faz o que você quer, o que você lembra. São essas as possibilidades. Não existe, escuta o que eu tô falando, eu tô te falando com propriedade, com conhecimento de causa, de quem estuda planejamento, quem vive planejamento há mais de, 10 anos, 15 anos, 20 anos e que mentora mulheres há pelo menos 5 anos a se planejarem. Eu sei que você tem condições de encontrar 1 hora, pelo menos, na sua semana para estudar. Ah, mas Joyce, 1 hora na semana e você estuda 1 hora por dia? Se é 1 hora por semana que você tem, é 1 hora por semana que você vai usar. Se são 2 horas na semana que você tem, então são 2 horas. Se são 10, então são 10. Começa com o que você tem. Começa com aquilo que você tem disponível. Você não vai estudar todos os dias se hoje em dia você não estuda nem 30 minutos. Não adianta você querer tomar já o boi, a carroça na frente dos bois, porque você vai desistir. Eu já tenho a rotina de estudar, eu amo estudar, para mim estudar é um hábito, eu já faço isso independente de projeto, mas eu estudava assuntos super aleatórios que às vezes não tinham nada a ver um com o outro, então eu ficava meio que jogada. Hoje eu decidi focar os meus estudos no tema desenvolvimento pessoal, na temática, em todos os subtemas que envolvem o desenvolvimento pessoal. Então eu quero te desafiar. O que você fala assim, Joyce, eu preciso muito fazer uma pós em tal tema, mas eu não tenho dinheiro. Então por que você não entra no site dessa universidade que você quer fazer, ou de várias universidades, veja as bibliografias, veja os temas das aulas, joga no Google esses temas, com certeza tem os livros, porque as matérias não são criadas do nada, as matérias são sempre usadas para livro, mas muitos cursos já disponibilizam livros. Comece a seguir pessoas que falam sobre esse tema, leia os livros sobre esse tema, comece a descobrir professores que já dão esses conteúdos gratuitamente ou que oferecem cursos que são mais baratos do que a pós que você pagaria. É assim que você vai crescendo. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você se desenvolva, se aprofunde nos temas que são importantes para você. Se você quer se desenvolver, então vem comigo no desenvolvimento pessoal também. Veja dentro do desenvolvimento pessoal e você fala, Joyce, quais são as áreas? Vai no Google, áreas do desenvolvimento pessoal. E aí você vai ver alguns temas. Veja aqueles que são mais assim, a pedra no sapato, que você fala, nossa, isso para mim é muito difícil de saber. Então já procure leituras sobre esse assunto, vídeos sobre esse assunto, especialistas sobre esse assunto, manda sugestão para mim, fala, Joyce, faz um vídeo sobre tal tema, e aí eu posso te ajudar também gravando vídeos sobre esse tema, mas não fique estagnada. Invista no seu desenvolvimento pessoal, invista no seu crescimento intelectual, porque não adianta você ficar esperando o dia em que você vai ter condições de pagar todos os cursos, de pagar todos os especialistas, de fazer tudo o que você quiser, que às vezes isso não vai acontecer. Comece com o que você tem hoje. E aí o National Training Laboratory fez uma pirâmide do conhecimento. Eles mostram as formas onde você consegue aprender mais, tanto de forma passiva quanto de forma colaborativa. E eu acabei também pegando isso para me ajudar, porque não adianta você só ler livros. Ah, já se eu leio vários livros eu não consigo me aprofundar. Exatamente. Por quê? Porque o livro, ele é muito bom, ele é super importante em vários sentidos, não somente pelo conteúdo em si, mas o livro é um amigo para o seu cérebro. Mas ele é um método passivo, então você precisa somar com outras formas de estudar para que você consiga efetivamente captar, absorver o máximo daquele conteúdo que você está aprendendo. Então eu vou colocar aqui na tela para você
o que esse National Training Laboratory colocou na pirâmide do aprendizado. Então você está vendo aí que tem os métodos passivos e os métodos participativos. Quando você assiste uma palestra, você capta 5% do conhecimento. Quando você lê, 10%. Quando você assiste um audiovisual, que seria um vídeo, uma aula de YouTube, por exemplo, um curso que você paga cada aula, 20%. E quando você vê uma demonstração, 30%. Já nos métodos participativos, você acaba aprendendo muito mais. Então, por exemplo, as discussões em grupo, quando você participa de discussões em grupo sobre um tema, você cresce 50%, você consegue absorver 50% do que foi falado. Quando você faz o conteúdo na prática, você absorve 75%. E quando você ensina outras pessoas, você absorve 90% daquele conteúdo. E não é que você vai fazer cada um deles isoladamente, muitas vezes eles estão juntos. Por exemplo, quando eu crio a roda de leitura, que tem a nossa comunidade fechada lá no Instagram, a roda de leitura é uma mistura de vários desses aqui. É um audiovisual, é a leitura, se você lê o livro, né? É uma roda, então você participa, é participativo, você está trocando conhecimentos. Então imagina o quanto mais você vai conseguir absorver daquela leitura se você tivesse lido sozinha na sua casa. Por isso que eu sempre incentivo para você participar. Quando você participa do Desafio MAM, você acaba entrando automaticamente para essa comunidade fechada e você fica lá, independente do desafio ter acabado, você continua no grupo, você tem acesso às rodas de leitura anteriores e às rodas de leitura futuras de quando o seu desafio já tiver acabado, você continua ali acessando as que tiverem. Então a roda de leitura é um audiovisual, é leitura e é discussão em grupo, então você absorve muito, muito mais. Então veja como você pode juntar esses tipos diferentes de aprendizado para você se aprofundar nos temas que você quer. Meu objetivo com esse vídeo é te estimular a sair da sua zona de conforto e começar a fazer algo por você. Eu quero que você comece a se aprofundar e não só ser papagaio de pirata, papagaio que fica repetindo tudo que os outros dizem. Muitas vezes você não consegue se posicionar sobre um tema, você não consegue dizer a sua opinião porque você não sabe por que você acredita naquilo. Você acredita porque uma pessoa que você confia disse, você acredita porque uma pessoa que você gosta disse aquilo, então você repete, você viu uma frase bonita e parece que é verdade. Se todo mundo está dizendo, se está na moda, é porque é assim mesmo. Então você não tem um embasamento. Chega de ser bode expiatório. Chega de ser uma pessoa influenciável, que acredita em tudo que todo mundo diz e só fica perdida em cima do muro sem se posicionar sobre nada. Você só vai conseguir se posicionar quando você começar a descobrir qual é a base das suas crenças, qual é a base das suas escolhas, das escolhas que você tem para sua vida, dos seus valores. E isso você só vai conseguir estudando, se aprofundando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e você sabe, né? Você sabe, como eu sempre falo por aqui, o meu canal não é um canal que está destinado a bombar, porque não é um canal de entretenimento, não é um canal que você vem aqui, ri, se diverte e fica, ai, deixa eu assistir outro, deixa eu assistir outro. É um canal de aprofundamento, é um canal de estudo, é um canal para você sair da sua zona de conforto, para você se sentir desafiada. Então eu peço que você apoie o crescimento do canal sempre clicando no curtir e deixando seu comentário. Então fala uma frase daquilo que te chamou a atenção, já é o suficiente para o YouTube entender que foi tão interessante que você acabou interagindo com o vídeo e ele manda para mais pessoas. Então às vezes você não quer compartilhar o vídeo, você não tem com quem compartilhar, mas quando você curte e você deixa a sua opinião nos comentários, você ajuda que o YouTube faça isso por você. Agora, se você tem alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, uma amiga do trabalho, sua chefe, uma prima, sua mãe, sua tia, seja lá quem for, também indica o canal para essa pessoa, manda o link desse vídeo e convida todo mundo a assistir. Eu te espero na próxima aula aqui no YouTube. Beijo, tchau, tchau.